sou o professor Edilson. Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 1. Nesta aula, vamos estudar sobre um tipo de trabalho compulsório, a escravidão africana no Brasil. Foi no século XVI a chegada dos primeiros escravos africanos no Brasil. Vale lembrar que neste período ainda era forte a escravidão indígena. Diversos fatores concorreram para o fracasso da escravidão indígena. Em primeiro lugar, a forma de trabalhar não fazia parte da cultura indígena, acostumada a fazer somente o necessário para garantir a sua sobrevivência através da coleta, da caça e da pesca. Em segundo lugar, ocorria uma contradição de interesses entre os colonizadores e os missionários cristãos, que visavam catequizar os índios e se opunham à sua escravidão. Desde a colonização da costa africana, no século XV, os portugueses já haviam redescoberto o trabalho escravo, que desaparecera na Europa na Idade Média, mas que continuava a existir nas sociedades existentes na África. Desse modo, os portugueses já haviam montado uma rede de comércio negreiro, utilizando-se de escravos negros nas plantações de cana-de-açúcar em suas ilhas do Atlântico, Ilha de Açores e Madeira. A presença negra na América começou por volta de 1550. O escravo africano era considerado por muitos como simples mercadoria e a escravidão chegou a ser indispensável para o progresso e prosperidade do país. Duas grandes áreas do continente africano forneceram escravos para o Brasil. A região conhecida como África Ocidental, que compreende grande parte da Nigéria, e a África Central, que abarca principalmente o atual Congo, Angola e parte de Moçambique. Já nas fazendas, os escravos viviam em senzalas, onde ficavam presos quando não estavam trabalhando. Eram os responsáveis por todo o trabalho braçal realizado nas fazendas. Trabalhavam de sol a sol. Qualquer desobediência era punida com severos castigos físicos. Trabalhavam tanto que a vida útil do escravo adulto não passava de 10 anos. Nas grandes propriedades rurais, os escravos africanos eram empregados na produção de cana-de-açúcar e alimentos como arroz, feijão e milho. Também eram utilizados nos serviços domésticos das casas senhoriais. Nas cidades, os escravos africanos eram utilizados em atividades como as de sapateiros, ferreiros, barbeiros, cocheiros, tropeiros e carregadores. Ano após ano, no século XVI, milhares de africanos foram retirados de suas terras, de suas tribos e de suas famílias para se tornarem escravos em nosso país. O tráfico atlântico de escravos para o Brasil só terminou com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o contrabando de escravos no Brasil. É difícil ter um número exato de africanos trazidos da África para a América, mas estima-se que entre os séculos XVI ao XIX, mais de 11 milhões de escravos foram comercializados. O Brasil certamente foi o país que mais recebeu cativos africanos. Mais de 60% do total de africanos comercializados no tráfico atlântico vieram para o nosso país. Agora chegou a hora de testar os conhecimentos. Responda às seguintes questões. Os escravos chegavam da África para o Brasil em embarcações chamadas: alternativa A, embarcação escravocrata; alternativa B, navios negreiros; alternativa C, navios africanos; alternativa D, transporte de escravos. Os navios negreiros, a resposta correta é a alternativa B. Os navios negreiros, também chamados de tumbeiros, foi o tipo de cargueiro usado para trazer mais de 11 milhões de africanos para serem escravizados na América. Entre fezes e temperaturas de até 55 graus,
comia-se apenas milho e bebia-se só meio litro de água por dia. Quais eram os dois grandes centros importadores de escravos no país? A. Rio de Janeiro e Salvador. B. Salvador e Minas Gerais. C. Rio de Janeiro e São Paulo. E D. Minas Gerais e Recife. Resposta correta: Rio de Janeiro e Salvador. Os grandes centros importadores de escravos foram Salvador e depois o Rio de Janeiro. Cada um deles tinha sua organização própria e os dois concorriam entre si. Lembre-se, conhecer alguns aspectos desse período pode ajudar a entender a realidade social e econômica do Brasil hoje, bem como saber as raízes do preconceito racial no país. Até a próxima.